Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma onde? Junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu aonde? Outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto a 100 por 1. Dizendo essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então Jesus contou uma história. A parábola é uma história para que as pessoas entendam, e mesmo assim as pessoas não entenderam. Não está sendo tratado aqui sobre a semente nem um agricultor. A semente é a mesma, o que muda é o solo. 4 tipos de solo. A semente é a mesma, a palavra é a mesma. O agricultor, o que semeia, é o mesmo, é Deus. O problema é quem recebe. Se você pega uma semente boa e planta numa terra ruim, vai dar fruto? Não vai. Então eu tenho que ter responsabilidade em me tornar uma boa terra. Não adianta ser um bom ouvinte, eu tenho que entender e eu tenho que praticar. Tem muita gente que ouve, sabe o que tem que fazer, mas não faz. Versículo 12: os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, e depois vem quem? Vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então aquele que a semente é pisada e devorada pelos pássaros, é quando o diabo tira a palavra do coração da pessoa. Parece que a pessoa nem estava na reunião, ela esquece o que é falado. Eu já atendi pessoas que falaram: bispo, parece que eu nem estava na reunião. Quando acabou a reunião, eu perguntei para uma senhora: e aí, senhora, como é que foi a reunião? Ah, foi uma bênção. Mas e a palavra? O que a senhora guardou da palavra? Ah, eu nem lembro que o senhor pregou. E riu. Não é engraçado, é para ser triste, porque eu tenho que lembrar, é a palavra que vai me salvar. Não significa dizer que você tem que ter memória de elefante e guardar tudo que foi pregado, não. Mas a essência do que é falado você tem que guardar. Você tem que guardar, porque é o que vai te salvar. Amém, pessoal? O que vai salvar você é a palavra. É quando a palavra entra e você toma atitude com base nela. Poxa, eu tomei conhecimento que Jesus morreu por mim, Ele deu a vida por mim. Está escrito que quem crê e for batizado será salvo. Está escrito, eu creio, eu me batizo, eu sou salvo. Eu tenho um compromisso com Jesus, então eu sou salvo. Então o diabo quer tirar a palavra, ele faz de tudo. Tem gente que na hora da palavra parece que fica com um zumbido no ouvido. Se você fala que vai para qualquer lugar, não tem empecilho, mas quando você fala eu vou para a igreja, parece que tudo se levanta, porque é aqui que você vai ouvir a palavra. Hoje nós temos crentes de internet. A pandemia fez com que muitas pessoas ficassem relaxadas. Hoje elas querem assistir reunião pela internet. Aí está passando a reunião na televisão, ela está com o WhatsApp. Quer dizer, está e não está ouvindo a palavra. É o diabo. O diabo trabalha para que você não ouça a palavra. Versículo 13: os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com quê? Com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Aqueles que não têm raízes, eles até se alegram. Na hora da reunião, fazem até anotações. Olha que coisa forte que o pastor falou, que o bispo falou. Mas na hora que vem a luta, na hora que vem a guerra, porque não tem raiz,
se afastam da presença de Deus, se entregam aos problemas, não têm raízes, não são sólidas na fé. São aquelas pessoas que estão na igreja e têm um prazo de validade, porque não têm raízes, não têm vida com Deus, não são profundas com Ele. Estão na igreja? Estão recebendo a palavra? Se alegram com a palavra? Se alegram, mas não vivem a palavra. Estão na igreja, mas ainda assim estão longe de Deus. Crie raízes profundas, pessoal. Para de olhar para os outros, você vai ver mau exemplo. Eles existem, eles estão aí, e mais cedo ou mais tarde eles vão se manifestar. Por isso que a gente tem que olhar só para quem? Só para Deus. Versículo 14: o que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Esse terceiro tipo de pessoa é aquele que desvia o foco. Ele começa bem na presença de Deus, mas ele é sufocado, a vida dele com Deus é sufocada por causa das coisas desse mundo. É aquela pessoa que o mundo começa a brilhar para ele, começa a brilhar para ela, e ela começa a ir na onda do mundo. Porque a minha amiga faz, porque o meu amigo vai também. Bispo, então eu não vou ter mais vida social? Como é que vai ser? Não é isso. Não é que você não vai ter mais vida social, mas você vai ter uma vida diferenciada. Vida com Deus é diferente, você paga o preço. Versículo 15, leia alto. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom. Fazem o quê? Fazem o quê? Com perseverança. Dão frutos e continuam a dar fruto. Vem a luta, ela dá fruto. Vem a injustiça, ela dá fruto. Vem o problema, ela dá fruto. A família se levanta, ela dá fruto, porque a palavra caiu em uma terra boa. Que terra é você? Não responda, eu quero que você pense, que tipo de terra é você? E olha que coisa forte, uma terra que é boa hoje, pode se tornar uma terra ruim amanhã. O problema não está na semente, o problema está na terra. O povo de Israel havia se tornado uma terra muito ruim. Deus falava e o povo não ouvia mais. O povo se tornou idólatra. Deus falava e o povo não dava a mínima para Deus. Tinha um pregador, está escrito, tinha um profeta dentro da caverna falando de Deus, e mesmo assim o povo não dava ouvidos. Quando Gideão se tornou boa terra, e aí arrebentou. Aí ele fez a diferença. Quando ele se tornou boa terra e obedeceu, ele sacrificou, ele abriu mão do altar de Baal, ele derrubou tudo que ele tinha que derrubar. Então ele se tornou uma terra boa e produziu frutos. Você quer produzir frutos? Quem quer? Que a sua vida produza fruto, que o seu casamento seja frutífero, que a sua família seja frutífera. Quem quer? Então seja uma terra boa.